Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos a esse comecinho aí da segunda semana de estágio e emprego aqui do Campus Morrinhos. Então, a gente do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Goiano, ficamos muito felizes em receber todos vocês aqui para a gente tirar várias dúvidas. Vamos aproveitar para tirar dúvidas, tanto de estágio quanto de emprego. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre intercâmbio também. Então, vamos chamar os colegas, vamos chamar a família, vamos chamar todo mundo para poder participar junto com a gente. Eu queria só lembrar a todo mundo que a semana de estágio e emprego, sob a coordenação da professora Aline Souza Camargos, a nossa diretora de extensão, acontece entre os dias 19 e 23 de julho de 2021. Então, desde hoje até sexta-feira, vai ter um monte de atividades aí para vocês, tá? A programação ela vai ser toda online, com realização no Google Meet e aqui também no canal do YouTube, né, no canal oficial do campus, tá? E tem o objetivo, né, a semana de estágio e emprego, de complementar o conhecimento dos alunos sobre a preparação para o mundo do trabalho, tá? A programação está disponível no site do evento, onde também já pode ser realizada a inscrição de todos os participantes. E todos os interessados que ainda não fizeram sua inscrição, corre lá no site, não perde a oportunidade não. Daqui a pouquinho eu vou colocar os links para vocês aqui no chat, tá? Então todo mundo pode ir lá, pode fazer sua inscrição, ainda dá tempo de vocês aproveitarem toda essa semana, tá? Fiquem aqui com a gente, mais uma vez, chame todo mundo para poder participar, tá certo? E a gente lembra também que todos os participantes que fizeram inscrição, mais ou menos uns 30 minutinhos, um pouco mais, um pouco menos, antes de começar os eventos, todo mundo recebe os links por e-mail para poder participar com a gente, tá? Antes de a gente receber aqui o nosso diretor-geral, o professor Luciano, que já está aqui nos bastidores para poder entrar e conversar um pouquinho com vocês, eu queria fazer umas perguntinhas para vocês. Primeiro, você já foi aluno do IF Goiano? Em algum dos nossos campi, né? A gente tem vários campi espalhados por todo o estado de Goiás. Ou você já foi aluno aqui do Campus Morrinhos, ou você ainda é aluno de algum dos campi do IF Goiano, ou é aluno do Campus Morrinhos. Coloca o nome aqui no chat, por favor. Coloca também o curso, coloca o campus onde você estuda, o que, você está fazendo no IF Goiano, o que, você quer fazer aqui com a gente, o que, você já estudou aqui com a gente, né? Então, pessoal, já também eu vou jogar aqui no chat do YouTube para vocês todos os canais para a gente poder interagir, tá? A gente não está podendo interagir muito pessoalmente, né? Então, vamos utilizar as redes sociais para a gente poder interagir o máximo possível, tá? Então, se você foi aluno do Campus Morrinhos também, não deixa de colocar o nome aqui. Eu quero ver quais os cursos e quais os campi vão ganhar com o maior número de espectadores aqui, tá? E aí a gente vai colocar também o Facebook, o Instagram, para todos vocês poderem acompanhar a gente, tá? Entra no site do IF Goiano, entra no site do Campus Morrinhos, do IF Goiano, né? Acompanha todas as nossas atividades, tudo que a gente tem feito para vocês, né? Eu tenho uma perguntinha para vocês, então. Você já estudou aqui? Está estudando ainda? Ou tem vontade de estudar? Que curso que você quer fazer? Que curso que você está fazendo, né? Coloca aqui no chat para a gente vai interagir também pelo chat, tá certo? Mas é o seguinte, se você ainda não estuda com a gente, está perdendo tempo, está na hora de você começar a se interessar o máximo possível e vir fazer parte dessa família do IF Goiano, tá? Venha você também ser parte dessa família IF Goiano, tá? O Instituto Federal Goiano oferta cursos técnicos integrados ao ensino médio, técnicos subsequentes, técnicos concomitantes, né? Vamos descobrir o que é isso, né? Técnico concomitante, subsequente, integrado, né? Então, tem várias modalidades para vocês estudarem com a gente. Além disso, nós temos os cursos de graduação, especialização, mestrado e doutorado, né? Então, é uma proposta de educação fantástica. A gente tem toda uma estrutura para que vocês aprendam da melhor forma possível, de maneira sólida, né? Para ficarem prontos para o mercado de trabalho. Além de todos os eventos que a gente faz, como esse agora, né? A segunda semana de estágio e emprego. E a gente tem certeza de que você tem o perfil certinho para algum dos nossos cursos, tá? Então, os cursos que a gente não tem eles todos em todos os campi, né? Mas é claro que a gente tem toda uma estrutura para poder receber vocês, né? Por isso que a gente convida vocês a entrarem no site do IF Goiano, e lá tem todos os campos. Então, por exemplo, vocês vão descobrir, entrando no site, que a gente tem campos na cidade de Campos Belos, na cidade de Posse, em Cristalina, em Urutaí, em Ipameri, em Trindade, em Catalão, em Hidrolândia, em Morrinhos, em Rio Verde e em Iporá. E a nossa reitoria está em Goiânia, tá? Então, olha só,
dá uma pesquisada, veja os cursos que a gente tem disponíveis para vocês, não apenas os técnicos, né, integrados ao ensino médio, mas também os cursos de graduação, de pós-graduação, né, especialização, mestrado, doutorado. Pessoal, aproveitem as oportunidades, a gente tem toda uma estrutura de uma educação voltada para o aprendizado de vocês, para o crescimento de vocês. Não percam a oportunidade e venham ser vocês também parte da nossa família, da família IF Goiano, tá certo? E vou convidar agora para poder conversar com vocês, e para dar as boas-vindas também para todo mundo que está aí acompanhando a gente, e para fazer a abertura do nosso evento, tá certo? Então, o professor Luciano vai conversar um pouquinho com vocês. Professor Luciano, seja muitíssimo bem-vindo. Olá, Rafael. Boa noite a todos. Boa noite a todos que estão aqui nos assistindo nessa live. Quero inicialmente cumprimentar a nossa diretora de extensão, professora Aline Camargos, que tem feito grande trabalho aí junto à diretoria de extensão, trabalhando incessantemente para ampliar, inclusive, as vagas de estágio, os contratos, convênios que a gente tem, essa parte dos cursos, né, que ela também tem ajudado aí com a parte de empreendedorismo e tudo mais. Muito obrigado, professora Aline, pelo convite de estar aqui fazendo a abertura deste evento. E em seu nome, claro, parabenizo todos os servidores da diretoria de extensão que estão junto com você ali, trabalhando arduamente para melhorar a nossa extensão e também o nosso estágio, as nossas ações extensionistas e o nosso programa de estágio aí no Campus Morrinhos. Quero cumprimentar aqui o professor Alexandre, do Campus Urutaí, cumprimentar o professor Jardel, do Campus Cristalina, agradecer imensamente, professor, de todo o meu coração, a disposição de vocês estarem falando conosco nessa semana, que é a segunda semana de estágio e emprego do Campus Morrinhos. Eu tenho certeza que as palestras, né, que os senhores ministrarão serão de grande produtividade para nós, de grande proveito para todos nós. A gente fica muito feliz mesmo com a presença de vocês. Vocês têm bastante experiência na parte de intercâmbio e eu tenho certeza que todo mundo aqui vai querer tirar muitas dúvidas, porque o intercâmbio nos interessa também aos nossos alunos como complementação da formação deles. Já tem uma formação em excelência, mas quando entra o intercâmbio, isso complementa, isso abre novos horizontes para os nossos alunos. Então eu agradeço imensamente a presença de vocês aqui. Muito obrigado. Quero cumprimentar também, já cumprimentei o Rafa, que é o nosso host. Chique, né, Rafa? Você é o host aqui da noite. Obrigado mais uma vez. O Rafael sempre tem nos ajudado, sempre, em toda parte dessas transmissões, dessas lives, desses eventos assim. O Rafael se tornou a nossa referência mesmo em apresentador de lives. Muito obrigado, Rafa, pela sua ajuda, sempre com muito bom humor, com muita boa vontade, mostrando para todos nós o amor e o carinho que você tem pela educação e pelo Campus Morrinhos. Quero agradecer igualmente ao Will, né, o professor Will, coordenador dos nossos cursos técnicos. Ele também, nessas lives, está arrasando. Ele não vai aparecer, pode não aparecer para vocês, mas ele que está coordenando toda essa instrumentação aqui do software, dos bastidores, quem entra, quem sai. E ele sempre está aqui com a gente, sempre com muito bom humor, com muita prestatividade, também mostrando a que veio e o seu amor, o seu carinho para com o Campus Morrinhos. Obrigado, Will, por todo o seu empenho e por estar conosco aqui nessa segunda semana de estágio e emprego. E, claro, cumprimentar todos os nossos extensionistas, todos os alunos que estão aqui, que se inscreveram na semana, que estão participando dessa semana. Eu quero começar dizendo que vocês são diferenciados. Muitos estudantes decidiram que não querem participar da semana. É online, eu não quero participar, eu não sei se... Mas o fato de vocês estarem aqui, o fato de vocês estarem querendo saber sobre estágio, sobre emprego, sobre todos os assuntos que orbitam sobre essa temática, já mostra que vocês são pessoas diferenciadas, sim, que vão estar mais preparados para chegar lá, para ir para o mundo do trabalho, para o mercado de trabalho. Na verdade, a gente fala mundo do trabalho. Então, eu fico muito feliz dessa audiência de todos vocês. Desejo de coração que vocês tenham uma semana, um evento muito proveitoso, que vocês possam tirar muitas informações, tirar dúvidas, esclarecer várias questões e, principalmente, estarem preparados cada vez mais para acessar os empregos, né? Acessar os postos de trabalho
e até mesmo, por que não, para empreender, né? Eu comecei a minha vida profissional, aquela vida profissional já dentro da minha área, que eu sou da computação, fazendo estágio. Então, a universidade, ela nos dá muitos parâmetros importantes para a nossa formação profissional. Mas é justamente estar na empresa, estar junto ali com a parte funcional da empresa, você saber chegar no horário, saber como se comportar, trabalhar em equipe, o respeito às hierarquias, como que você contribui e veste a camisa, tudo isso, pessoal, as responsabilidades de saber, olha, eu tenho responsabilidade com isso, eu preciso ir para o meu estágio, eu preciso estar lá tal hora, eu preciso desempenhar tal função. Essa troca de experiência com as pessoas mais veteranas na profissão de cada um de vocês, ela é muito rica e muito necessária para a formação. Então, nós temos a diretoria de extensão que cuida da nossa parte de estágio, cuida da nossa parte de empreendedorismo, cuida de várias ações relacionadas à transferência de conhecimento para fora da nossa instituição, uma devolutiva, inclusive, social daquilo que nós recebemos como instituição. Então, eu acredito que vocês vão ganhar muito, mas é claro, chuchus e chuchusas, isso depende de vocês, né? Saber do estágio, ter todas essas informações, vocês vão ter empresas falando aqui, mas depende de vocês absorverem essas informações, refletirem, criticarem sobre cada uma delas e transformar isso em algo produtivo e útil para a sua vida profissional. Então, esse é o meu desejo, meu agradecimento, mais uma vez, a todas as pessoas envolvidas, toda a equipe de trabalho que está envolvida nesse evento, né? Eu não vou citar todos os nomes aqui, mas eu quero cumprimentá-los em nome da professora Aline, que vocês também, muito obrigados, meus agradecimentos aí por tudo que vocês construíram para essa semana estar acontecendo. Dá trabalho, viu, chuchus? Vocês estão aqui nessa live, mas organizar tudo isso, organizar os eventos, fazer contato com os palestrantes, olha, dá muito trabalho. Então, a gente reconhece esse trabalho e reconhece a qualidade desse trabalho. Muito obrigado mesmo. E já partindo para os finalmente da minha fala, só, então, oficialmente declarar aberta, né, a segunda semana de estágio e emprego do IF Goiano Campus Morrinhos. Tenha um excelente evento, que Deus abençoe a todos. Um forte abraço. Tchau, tchau. Luciano, muitíssimo obrigado. E a gente fica assim, né? Acho que essa semana vai ser show de bola, né? Vai ter muitas atividades, muita interação também, né? E o Luciano falando aí da gente ter experiência profissional, de ter contato, né, com quem já está aí no mundo, né, trabalhando e tal. Vocês já pararam para pensar também que é importante a gente ter contatos internacionais? Então, o intercâmbio é exatamente para isso, né? E às vezes só de a gente pensar de sair de Goiás ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro, dá um frio na barriga, né? Imagina sair para fora do país, então. Mas a professora Aline convidou duas feras para conversarem com vocês hoje sobre intercâmbio, que é o professor Alexandre. Entra aí, professor Alexandre, por favor. O professor Alexandre é de Urutaí e tem uma experiência muito bacana com intercâmbio, inclusive fez intercâmbio também, trabalhou fora, não é isso, professor Alexandre? Isso, Rafael, concordo. Professor Alexandre, você é professor no curso de agronomia, não é? Da área de ciências agrárias, estou certo? Isso, agronomia da área de ciências agrárias, milícia disciplina de olericultura para o técnico e agronomia no campus Urutaí, bem como sou professor do mestrado profissional em proteção de plantas no campus Urutaí e olericultura no campus Morrinhos, do qual eu tenho grande estima e apreço. Muito bem. Vamos chamar já o professor Jardel, que já eu vou fazer uma perguntinha para vocês dois, tá certo? Então, entra também o professor Jardel para conversar com a gente, por favor. Professor Jardel, mesmo que virtualmente, mas seja muito bem-vindo ao Campus Morrinhos. Eu tenho certeza que a galera aqui está cheia de perguntas e curiosidades para tirar, né, para poder mandar as perguntinhas. Já vai mandando as perguntinhas, eu estou anotando aqui. Daqui a pouquinho a gente vai poder conversar um pouquinho mais com o pessoal do chat. Professor Jardel, o senhor é professor de Cristalina, tô certo? Correto, Rafael. Sou professor Cristalina. O senhor também é agrônomo, é isso mesmo? Sou agrônomo também. Muito bem. E também tem experiência internacional. Também, Rafael. Pouquinho. Muito, não, um pouquinho, pessoal, vocês não viram o currículo desse pessoal, é um currículo enorme. Mas, enfim, vamos aproveitar disso, né?
queria fazer a primeira pergunta, antes de a gente partir para pensar mesmo a questão do intercâmbio e tudo mais. Professor Alexandre, você fez intercâmbio, estudou fora. Para onde você foi? Qual é a sua experiência? Bem, Rafael, eu tive a oportunidade de fazer um intercâmbio relativamente em um período mais para frente, um período mais velho dentro da minha carreira profissional. Eu costumo falar que eu trabalhava em 2 empregos, né, como professor do campus Urutaí e trabalhando na CETEC, a Secretaria do Ensino Técnico, no Ministério da Educação em Brasília. E em 2014 eu tive a oportunidade de estudar em Montreal, no Canadá. Na verdade, eu fui a convite da própria CETEC como professor visitante, tá? E passei 6 meses em Montreal, no Canadá. Perfeito. E, professor Jardel, a sua experiência? Você chegou a morar fora, a estudar fora também? Rafael, primeiramente, boa noite a todos, né? Passei um tempo no meu doutorado fora, fazendo intercâmbio. Foi em 2008. Eu morei 8 meses numa ilha que chama Nantucket, em Massachusetts, fica perto de Nova York. E trabalhei também 8 anos em uma multinacional. E a gente ficava aí bastante tempo também em reuniões, cursos, né? Trabalhando também fora aí nos Estados Unidos, né? Lá no cinturão do milho, que eles falam Corn Belt. E então essa é a minha experiência internacional que eu tenho, tá? Esse intercâmbio e o tempo que eu trabalhei na Dupont, que é uma empresa de sementes. Bacana. E assim, e não é pouca coisa, né? Já é muita coisa. Mas o professor Alexandre mais cedo, ele estava conversando, a gente estava conversando um pouquinho, e ele estava me falando sobre a diferença entre intercâmbio e viagem para o exterior, né? Que é bem diferente, né, professor Alexandre? Verdade, Rafael. Você tocou num ponto importante, principalmente para as pessoas que buscam, né, fazer atividade de intercâmbio. A gente tem uma grande diferença entre intercâmbio e viagem ao exterior, independente do país, né, Jardel? De maneira geral, os objetivos eles tendem a se modificar. Você pode fazer uma viagem ao exterior por motivo de lazer, para realizar uma visita técnica. Muitos produtores, por exemplo, no oeste goiano, eles contratam empresas e vão visitar novos cultivos, tecnologias, né? Por exemplo, no algodão, no próprio Corn Belt, como o Jardel falou, e muitas vezes tem gente que vai até para, sei lá, realizar tratamento de saúde fora do país. No caso do intercâmbio, tem uma grande diferença, porque você tem um propósito profissional, né? Tem uma agenda a seguir. Então, é muito importante você começar, talvez, a nossa conversa aqui, em destrinchar o que é, né? Segregar, repartir, separar o que é uma viagem para fora, para o exterior, bem como um intercâmbio, que tem uma grande diferença, tá? E qual que seria a principal diferença, professor Alexandre? Pode ficar à vontade, já vai contando para a gente qual que é a diferença, para a gente já entender isso aí. Tá, beleza. Vocês sabem que no Brasil, e bem como fora do nosso país, a gente tem 1 milhão de oportunidades de intercâmbio, tá? Independente se na pandemia, durante a pandemia ou fora. Então, aquela viagem que você faz a lazer, a um tratamento de saúde, por exemplo, ou uma visita técnica, ela tende a ser uma viagem ao exterior, e ponto. No intercâmbio, você tende a associar, né, agregar esse esforço que você faz com o trabalho, com o emprego, com a agenda profissional. Então, no final das contas, tem uma grande diferença. Para o público nosso, né, vamos falar assim, os alunos do Campus Morrinhos, extensivo a outros campi do IF Goiano, como você havia relatado na apresentação, é importante observar e salientar que quando você faz uma viagem de intercâmbio, você busca, acima de tudo, uma capacitação exclusiva, uma capacitação diferenciada. E, Rafael, você sabe, bem como o Jardel, melhor do que eu, que é importante, num mercado tão competitivo, né, e tão expoente como o agronegócio, você buscar uma alternativa diferenciada no seu currículo, seja através de um novo idioma, seja através de uma nova experiência,
Tá? Então, essa seria, na minha opinião, uma grande vantagem de você fazer um intercâmbio. Você buscar se diferenciar na forma de capacitação, aprendendo um novo idioma e etc. Vale salientar, dentro desse contexto que eu apresento, né, inicial, que muitas empresas multinacionais, asiáticas, americanas, europeias em si, elas têm entrado no mercado brasileiro, né? O governo brasileiro abre portas, de maneira geral, para alguns tipos de mercado. Então, é muito importante você se conectar como profissional, né, Rafael? Uma vez que a gente está falando para o público que almeja uma capacitação especial, é muito importante você ter uma diferenciação no seu currículo. Seja o idioma inglês, seja o idioma francês, seja o espanhol, tá? Então, toda essa logística de capacitação, ela deve ser muito bem explorada. Aí você fala, só um detalhe, você fala, professor, mas eu estou no interior do estado de Goiás. Para que, né, Rafael? Para que, Jardel, estudar um espanhol, um francês ou um inglês? Mas o agro, de maneira geral, exige essa capacitação, porque no final das contas, quando você se trata de commodities, né, de produtos agrícolas que são exportados, você vai plantar aqui, Rafael, e vai exportar para a China, para os Estados Unidos. Dicas de passagem, os Estados Unidos está sofrendo, né, Jardel, na região oeste, uma grande seca, né, que uns falam que é decorrente dos efeitos climáticos ou necessariamente não, mas deixando essa questão climática de lado, é importante você se conectar, porque no final das contas, a gente está vivendo um mundo globalizado, não adianta, tá? Então, é muito importante o egresso dos cursos do IF, do campus Morrinhos, né, do IF Goiano, eles terem essa ideia de globalizar, de globalização. Isso é importante, inclusive, para o crescimento próprio. Uma pergunta. O professor Jardel, além de estudar fora, também trabalhou fora, né? Então, Sim. Como é que você enxerga isso que o professor Alexandre está falando para a gente, professor Jardel? No sentido de que quanto mais experiência você trouxer para o currículo, melhor, mas essa experiência também internacional de diálogo com outras culturas, mas não apenas isso, né? Com outras economias também, né? Haja vista que a gente vive uma economia globalizada e não tem como a gente fugir disso, né? Não tem como a gente colocar uma cerca e falar, não, a gente vai viver só daqui, né? Como é que o senhor enxerga isso, especialmente com a experiência que o senhor tem? Olha, Rafael, bacana a fala do Alexandre. Eu lembro que lá em Viçosa, eu tive um mentor, né? E era o professor Marcelo, que foi meu orientador durante 10 anos em Viçosa. O Alexandre trabalhou com o Marcelo, sabe quão capaz é o Marcelo, quão bom educador é o Marcelo. E eu lembro que uma das coisas que ele sempre falava conosco, lá na graduação, quando a gente começou a agronomia lá na UFV, era a importância do inglês. Isso lá em 2000, Rafael. Então, a gente é um pouquinho velho, né, Alexandre? Já passou dos 40 aí. Mas lá em 2000, o professor ele já tinha essa visão, né? Essa visão educacional de enxergar o futuro. E eu lembro que, quando eu recebi minha primeira bolsa de iniciação científica, eu estava lá no terceiro período da agronomia, e o Marcelo falou, agora não tem desculpa mais, você tem o dinheiro da bolsa, vai pagar o curso de inglês. E eu, na minha cabeça, jovem, né, tanta coisa, sonhando tanta coisa, né, Alexandre? Aqueles R$400 na bolsa, né? Dava para a gente comprar o mundo. E o curso de inglês era R$250. Eu falei, poxa, não adiantou nada ganhar a bolsa, né? 250. E naquela época não tinha essa conexão, né, da importância do intercâmbio, do aprender o inglês para a nossa formação futura. O aluno tem essa dificuldade de conectar. Muita gente chega para o aluno e fala, você precisa estudar inglês. O aluno vai estudar cálculo, vai estudar estatística, vai estudar biologia, vai estudar todas as disciplinas e vai deixar o inglês lá para trás. E aí vem a importância do inglês. Eu lembro que eu levei no banho-maria meu inglês, na graduação, no mestrado, e lá no doutorado, o professor, um dia, debaixo de uma árvore, lá em frente, o prédio da entomologia, Alexandre, que é prédio novo, eu estava lá conversando com os colegas, o Marcelo chegou e disse assim para mim, Jardel, conversei com a Luísa Borém, que era o responsável lá pelo intercâmbio,
e você vai conversar com ele em fevereiro, próximo mês, você vai fazer intercâmbio, porque você já terminou de coletar seus dados, já está adiantado no seu doutorado, você vai ter um tempo aí que vai ser importante para você, porque seu inglês é muito ruim, seu inglês é péssimo e vai fazer falta para você lá na frente. Bom, paralisei meu doutorado, fui passar um tempo nos Estados Unidos, né, quase um ano lá, e quando eu voltei, surgiu uma oportunidade na Dupont, Rafael, e a entrevista foi metade em português, e chegou lá depois de 1 hora em Brasília, passaram para o inglês. E eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos. Era uma vaga para gerente de um departamento novo da empresa. Eles falaram assim, Jardel, seu inglês está bom, vamos trazer os americanos na próxima semana, você pode voltar a Brasília na próxima semana? Então, voltei em Brasília, fiz outra entrevista com 5 americanos e fui contratado para a Dupont. Fiquei na Dupont 8 anos, apareceu uma oportunidade para mim na Ubra, que é aí do lado, em Tumbiara, né? Tem alguns alunos, colegas nossos. E na Ubra surgiu a oportunidade de eu enviar alunos para o intercâmbio. Depois você faz intercâmbio, você vê a importância, seja para o trabalho, seja para o posicionamento do mercado de trabalho, você quer incentivar outros alunos, né, Rafael, não é, Alexandre? E eu fazia isso. Então, a gente teve uma avaliação do MEC, nós tínhamos 450 alunos lá no curso de agronomia, lá na Ubra, na época, e o MEC perguntou, vocês se chamam universidade, tem um universo, né? Quantos alunos de vocês hoje, atualmente, faz intercâmbio? Nenhum. Então, o MEC, nas avaliações do MEC, eles deram, então, escala de 1 a 5, deram 1 para a Ubra. Lá na Ubra, de todos os professores que falavam inglês, era eu. Aí o diretor me chamou, o reitor, Jardel, você não quer dar curso de inglês para os nossos alunos? Abrimos uma empresa, né, empresa no meu nome, chamava Go to Us, ensinei, criei uma metodologia de inglês para os alunos para intercâmbio e enviei mais de 20 alunos para o exterior para fazer intercâmbio, né? Aí o meu curso durava 1 ano e meio. Então, vários alunos reportam para mim a importância desse intercâmbio, para eles se fixarem no mercado de trabalho, todos estão posicionados, e é o que o Alexandre falou, é um diferencial, né? O inglês, Rafael, é um diferencial. O inglês, ele permitiu eu entrar no mercado de trabalho, permitiu que eu pudesse fazer várias viagens, relacionar com o mundo, trabalhar, e permitiu eu montar uma empresa para mim enviar outros alunos para o intercâmbio. Só fechei a empresa quando eu fui aprovado no concurso aqui em Cristalina, ano passado, em janeiro, né? Quando eles me chamaram, foi uma dedicação exclusiva, né? Então, eu tive que fechar, cancelar o CNPJ, e hoje eu incentivo muito os alunos aí para intercâmbio. Mas a gente fala mais um pouquinho aí durante a nossa conversa. Eu ia comentar exatamente, a próxima pergunta era essa, né? Se o intercâmbio ele é importante para a formação escolar, né? Ele é mais do que importante, ele é um complemento obrigatório, né? Não é isso, Sim. Professor Alexandre? É isso, Rafael. O que a gente percebe, de maneira geral, é que o aluno que participa de um intercâmbio, o Jardel foi um exemplo deles, o aluno que participa de um programa de intercâmbio, ele tem um diferencial no currículo, não resta dúvida. Primeiro pelo idioma, né, um segundo idioma, o terceiro idioma, que ele começa a conversar e absorver problemas e tentar resolver problemas globais, né, uma vez que a gente tem uma economia global pungente, né, em todo o globo terrestre. Então, de maneira geral, além dessa experiência de falar um segundo, terceiro idioma, que eu penso que é muito importante, é a questão de você resolver problemas, né? Então, assim, a gente tende a ter resolução de problemas locais, só que o mundo é muito maior do que as 4 fronteiras norte, sul, leste e oeste do estado de Goiás, do município que você está presente, né? Então, isso te faz enriquecer em conhecimento, em rede de contatos, tá? Então, é muito importante a capacitação através do intercâmbio para alunos do Campus Morrinhos, tá? Então, é um diferencial. Pra vocês terem uma ideia, alguns alunos que participaram de intercâmbio, eles estão sendo, aqui no Campus Urutaí, por exemplo, eles estão sendo disputados por multinacionais do agro, tá? Que exigem um domínio no segundo idioma.
Então, é muito, mas muito importante para a capacitação de vocês se prepararem para essa nova dinâmica do agro, tá? Então, esse seria um recado que eu queria passar para vocês, tá? E complementando a tua pergunta aí, Rafael. Perfeito. E eu ia perguntar também, assim, em relação à língua estrangeira, né? E o professor Jardel já começou a tocar nesse assunto, né? Já deu uma explicada boa, na verdade, da importância de a gente ter pelo menos uma noção básica, ou tem que ser para além do básico para a gente conseguir fazer um intercâmbio? Assim, a gente pode aprender um pouco aqui, e lá a gente complementa, ou a gente já tem que ir com o inglês quase avançado? Pode ser para mim, Rafael? Professor Jardel, perdão, esqueci de falar. Professor Jardel. Rafael, aí a importância, né, de você selecionar bem o curso de inglês. Eu lembro que tem muito curso de inglês que o foco não é o intercâmbio. Eu sempre tinha vários alunos que me procuravam, né, que não estudavam na UBRA e queriam fazer, por exemplo, um teste de proficiência para uma universidade americana para fazer lá um doutorado, um PhD. Eu dizia de cara, ó, esse curso aqui não é o que você precisa. Esse curso aqui ele é voltado para o intercâmbio. É a conversação. Então, tinha aulas de, no máximo, 8 alunos, aulas de 1 hora, que eu incentivava a todos a conversarem entre eles, ia corrigindo pronúncia, listening, ia dando coaching, incentivando essa turma a estudar. O inglês para o intercâmbio, Rafael, é um inglês intermediário, tá? Um inglês voltado para a área, tá? Então, tem muita gente que tem um inglês intermediário, mas tem um bom nível de conversação e tem um bom listening, né? Ouvem bem e compreendem bem, consegue se comunicar. É diferente de você, por exemplo, fazer um TOEFL, onde se exige ali gramática, exige outros conteúdos que não são importantes. Então, o foco para o intercâmbio é o foco na conversação na área que você quer fazer o intercâmbio. Então, se na área agrícola, a maioria dos intercâmbios, então foca o inglês mais voltado para o agronegócio, né? Então, assim, claro que você tem que ter o inglês do dia a dia, né? São perguntas de praxe que sempre fazem para você lá no intercâmbio. Você mora sozinho, você mora com sua família, você tem o que você gosta de fazer nas suas horas vagas, por que você quer fazer esse intercâmbio, né? São perguntas que eles fazem em inglês, e, claro, fala sobre as suas experiências práticas na área que você vai fazer o intercâmbio. Aí já volta mais para o agronegócio. Então, o foco do inglês tem que ser na área, na conversação, na área que você gostaria de atuar nos Estados Unidos, tá, Fábio? Não necessariamente o inglês avançado, mas com um bom nível de comunicação, você entender e você conseguir se expressar. Com isso, um foco, 1 ano e meio focado nessa conversação, se você dedicar. Eu acho que teve um colega que falou no chat aí, não sei se peguei aqui no final, acho que é o Rafael, né? O melhor curso de inglês é a internet. Não a internet, eu corrigi um pouquinho, Rafael. O melhor curso de inglês é você estar motivado. Então, eu conheço alunos que aprenderam 100% na internet, outros aprenderam ouvindo músicas, outros aprenderam vendo séries, outros aprenderam fazendo curso de inglês. Então, assim, é você se motivar, enxergar a importância do intercâmbio e o inglês focar naquilo que precisa. É o intercâmbio? Então, vamos para a conversação, vamos ouvir, vamos falar, tá bom? Bacana. A gente vai começando tendo assim, uma noção do que é necessário para a gente conseguir fazer um intercâmbio e aproveitar o máximo possível também, né? A motivação foi ótima, né? Além de tudo, tem que ter motivação, do contrário, a gente não vai nem ter vontade de sair do lugarzinho que a gente está, né? Foi aquilo que eu falei lá no começo. Às vezes tem pessoas que têm medo de sair de Goiás, né? Não, vou fazer uma disciplina que seja lá em São Paulo, uma disciplina que seja em Viçosa, ou qualquer outro lugar. Já fica com medo, né? Então a gente tem que perder isso, né? Tem que ter bom ânimo para poder ter coragem para sair do país também, né? Mas aí, eu tenho uma outra pergunta para vocês. Além da língua estrangeira, então a gente tem que se preparar, né? Mas como é que eu posso fazer para poder escolher, assim, qual área que eu vou querer estudar, onde eu vou querer estudar? Porque para algumas pessoas pode até surgirem oportunidades específicas sem que a pessoa esteja esperando,
né? E dá tudo certo também, a pessoa aprende, vai para determinada área. Mas eu posso planejar também, como é que eu posso construir esse planejamento? Então, fazer o curso de inglês, como o professor Jardel falou, mas e o que mais? Como que eu faço para escolher a área com qual eu tenho mais afinidade? Para qual país eu vou? Né? Qual país é melhor naquela área? Como é que faz, assim? Mais ou menos. Pode ser o professor Alexandre, por favor. Tá, Rafael, boa pergunta. Muito boa pergunta, né, Jardel? Faz a gente parar para raciocinar. Na minha opinião, o que nos une aqui, por exemplo, professor Alexandre, professor Jardel, é que nós somos agrônomos, né, professores do curso de agronomia de maneira geral, e a ideia é formar agrônomos. Então, nessa seara de intercâmbio, a gente tende, logicamente, né, porque a área que a gente domina, de trabalhar mais no intercâmbio dentro das ciências agrárias, na área de agronomia. Logicamente que isso não impede que zootecnistas, veterinários possam também usufruir das benesses do intercâmbio. Mas a grande ideia é a área de ciências agrárias, da qual a gente está lidando no dia a dia, né, e etc. Então, o que eu começo, né, vamos dizer assim, a contextualizar essa tua pergunta, Rafael, é que a área de ciências agrárias, de maneira geral, a agronomia, zootecnia e veterinária, elas são áreas mais contempladas dentro desse escopo. Não necessariamente significa que outras áreas, como engenharia de alimentos, né, que faz parte da grande área de ciências agrárias, química e etc., informática, inclusive, não tenham oportunidades. Lógico que tem oportunidade de intercâmbio, mas assim, a experiência que nos rege, né, Jardel, que nos une, está dentro da área de ciências agrárias, tá? Passa a palavra para o Jardel, que certamente ele pode ajudar a complementar. Bacana, Alexandre. É exatamente isso, Rafael. Nós, como educadores, a gente tem que passar que o intercâmbio ele vai muito além do inglês, né? O intercâmbio no agro, né, Alexandre, principalmente, tem muitas oportunidades aí. Quando eu falo agro, eu falo toda a parte de zootecnia, a parte de agronomia, horticultura. A gente tem a oportunidade de trabalhar na área nos Estados Unidos. Nós nos encontramos ali de frente com a tecnologia de primeiro mundo, né, Alexandre, com novas práticas. Então, essa experiência, Rafael, é muito importante na formação dos alunos. Não só em idioma. O Alexandre citou bem também a questão cultural, acho que você reforçou também, Rafael. Você conviver com pessoas de outras locais, de outras etnias, de outras culturas, enriquece muito também seu lado pessoal. E hoje as empresas, elas exigem muito o profissional que ele tem essa capacidade de lidar com diferentes culturas, né? A gente está com o Alexandre, que é da Paraíba, nós nas empresas a gente tem os gaúchos, tem os cariocas, e nós conseguimos lidar com essas diferentes pessoas, diferentes regiões, com diferentes hábitos, diferentes culturas, é importantíssimo, tá? E isso é uma experiência bastante enriquecedora. Eu, por exemplo, quando eu fiz meu intercâmbio, eu morei numa casa com 10 pessoas, de várias partes do mundo, né? Da Rússia, da França, do Peru. Então, nós tínhamos pessoas de diferentes regiões, diferentes continentes do planeta, com diferentes costumes. Isso é muito enriquecedor. E isso faz a diferença para você lá no mercado de trabalho, você lidar com essas diferenças culturais e saber trabalhar com elas. O relacionamento interpessoal ele é bastante exigido nas empresas hoje. Não adianta nada o profissional ele ter uma formação exemplar, ter um inglês excelente, mas não conseguir relacionar bem com pessoas. E pessoas que eu falo, pessoas de todas as regiões, né, de todos os países. Então, até o jeito, a gente brinca, até o jeito do americano contar piada é diferente. Então, às vezes, ele ri na hora que você não ri, e na hora que você ri, ele fica sério. Então, até o jeito de você acostumar a lidar com a língua, com o modo das pessoas, isso é importante. Então, faz uma diferença grandiosa nas tecnologias, na experiência prática e também cultural. Tudo isso é muito valorizado na hora de você ingressar no mercado de trabalho. Então, além do inglês, vem
pacote todo, né, Rafael? E a gente se preparar também um pouquinho antes de ir, né? Essa questão que a gente estava do planejamento, né? Então, qual é a sua área? Dentro dessa área, onde é que é melhor para você ir para poder aprender o que você quer aprender também, né? Então, isso é bastante interessante. A Aline fez um comentário que ela achava que estava... Will, coloca para a gente, por favor. Ela achava que estava preparada com o espanhol, mas aí quando ela foi para Cuba, ela descobriu que não sabia nada de espanhol. Ela descobriu que o espanhol era básico demais, mas aprendeu também, né? E um comentário que o professor Alexandre fez que eu achei extremamente importante é que quando você faz intercâmbio, e aí o professor Jardel também falando dessas vivências com o estrangeiro, né? Não só com a pessoa, mas com a cultura estrangeira, né? Nos favorece no sentido de a gente aprender a lidar com os problemas. Então, a gente também começa a lidar com a problemática, propor soluções, né? É diferente do que quando se a gente tivesse só preso no lugar onde a gente nasceu, onde a gente viveu, enfim, né? A gente passa a pensar por soluções mais complexas também, né? Encontrar soluções diferentes também, né? Isso é fantástico. Além da questão do diálogo, né? Hoje, o quanto cada vez mais nos é exigido sermos cada vez mais diplomáticos também, né? No sentido de sabermos dialogar com diferentes pessoas ao nosso redor, né? Para encontrarmos soluções comuns, né? Isso é fantástico. Acho que os meninos estão aproveitando muito, hein? Inclusive, fizeram vários comentários aqui, que o Jardel é o cara do intercâmbio em Cristalina, o professor Alexandre não fica atrás, o pessoal está movimentando. O Jardel é o cara. Rafael, desculpa aí, o Jardel é o cara, tá? Anota isso aí. Coloca o comentário para a gente, Will, tem um comentário desse aí. Olha, mas eu tenho uma pergunta para vocês. Nosso aluno está assistindo hoje a gente conversar aqui sobre intercâmbio. E ele está pensando, eu sou aluno do IF Goiano, ou eu posso vir a ser aluno do IF Goiano, que eu vi também o pessoal aqui questionando já sobre os processos seletivos, né? Quando é que vai ter processo seletivo para graduação? Já querendo vir estudar com a gente. E a minha pergunta, se esse aluno entra hoje, professor Alexandre, o que ele pode fazer, quem que ele pode procurar para poder se organizar para daqui 1 ou 2 anos conseguir fazer um intercâmbio aí com a gente? Tá, beleza, Rafael. Excelente, boa pergunta. De maneira geral, o aluno que ingressa, né, no Campus Morrinhos, ele precisa, acima de tudo, ele ter uma convicção que ele tem capacidade, potencial de estudar no exterior. E isso não diferencia o Jardel, o Rafael ou o Alexandre. É apenas querer estudar, e a gente fala vários e vários casos. Eu faço uma menção, por exemplo, ao Elias Correia, nosso aluno do Campus Urutaí. Ele é aquele aluno que acorda de madrugada para ajudar os pais a tirar leite, né? E de repente ele viu uma oportunidade de estudar francês. É muito pelo convívio de um aluno anterior, né, que a gente tem no Campus Urutaí, que teve bastante sucesso, que é o Gerrano Intercâmbio. O Gerrano, para vocês terem uma ideia, eu abro um parênteses, Rafael, me permita para falar, né, que serve como motivação e modelo e exemplo. O Gerrano, ele fez o intercâmbio na França, porque sabia muito bem o francês, e depois ele foi trabalhar em Custer Havers, que é colheita terceirizada, por exemplo, nos Estados Unidos. Então, assim, durante a graduação, eu tive a oportunidade, Jardel, de fazer 2 grandes, excelentes intercâmbios, tá? Então, assim, de maneira geral, a sugestão que a gente apresenta aos alunos é que, primeiro, abre aquela chavinha, né? Pega aquela oportunidade de estudar um segundo idioma, porque não adianta. Quando a gente trata de intercâmbio, você tem que ter ideia de um segundo idioma. Tá? E eu falo para vocês, Rafael e Jardel, compartilho isso, né? Eu vou fazer 40 anos amanhã, inclusive. A minha geração, a dificuldade, Rafael, de se aprender um segundo idioma, né? Tinha materiais didáticos, etc., que não necessariamente era tão acessível como a gente é hoje. Você pode baixar dezenas de aplicativos na Play Store, né, Jardel? Você pode fazer um curso de excelência de intercâmbio, você pode escutar e traduzir músicas, você pode assistir séries e mais séries, maratonar séries, né, que vamos falar termos dessa geração mais atual. Então, hoje, entre aspas, a desculpa de você não compreender ou entender um segundo idioma é muito irrisório,
sabe? É quase que me permitam a palavra, é quase que uma desculpa vagabunda para você não aprender um segundo idioma, tá? Então, hoje tem muito mais apetrechos, mecanismos para você aprender um segundo idioma, e respondendo pontualmente a tua pergunta a primeira questão é você ter ideia, tá? De onde você quer chegar. Porque, Rafael e Jardel, e demais participantes aqui dessa live, o que une os intercambistas, aquele cara que vai para Nova Zelândia, para o Reino Unido, para a América, para os Estados Unidos, ou até mesmo aqui para a Bolívia, o que une eles é sair da zona de conforto. Então, você precisa ter esse espírito de sair da zona de conforto e buscar um diferencial, se desafiar, né? E essa pandemia, pessoal, eu penso que talvez seja um grande recado que eu queria deixar para todos vocês que estão online aqui conosco ou que vão assistir a posteriori essa gravação. A grande ideia é que esse ano de 2021, Rafael, Jardel e os demais presentes aqui, é o ano da gente se capacitar. Vocês acreditam que há empresas de intercâmbio, Rafael, que estão alencando lista de espera para intercâmbio, tá? Eu faço uma menção, por exemplo, à empresa Premium Farm Workers, tá? Do Gerrani, que eu já havia comentado, né? O intercambista de 2 continentes, tá? Do Campus Urutaí. Ele fez parte de um programa de Custom Harvest. Ele foi diferenciado no seu trabalho, na atitude de querer buscar uma diferenciação no seu currículo. Ele associou com a Americana e criou uma empresa, Jardel, inclusive, que está buscando oportunizar ações de colheita terceirizada nos Estados Unidos, tá? Então, a grande ideia é essa. Primeiro, você tem que ter uma atitude de sair da zona de conforto. E eu falo para você, Rafael, Jardel, que sei que vocês já saíram muito da zona de conforto, não é necessariamente tão fácil, mas é necessário, tá? Então, a grande ideia é ter esse espírito. Segundo, logicamente, buscar amparo institucional para isso acontecer. O Campus Morrinhos tem um monte de oportunidades, né, Rafael? Vários professores que você conhece, eu também, que tiveram oportunidade de intercâmbio, tá? Então, assim, a instituição, pessoal, da qual vocês estão presentes, o Campus Morrinhos, tem muita oportunidade de intercâmbio. É só saber explorar, mas antes do primeiro passo de explorar, é ter a ideia de que eu quero sair da zona de conforto, eu quero aprender, eu quero me capacitar e me diferenciar no mercado, tá? Esse seria um recado que eu queria deixar. Bacana. E, professor Jardel, como é que está essa meninada? Eles estão querendo sair, eles procuram, conversam, que eu vi um monte de gente aqui no chat colocando, o Jardel me ajudou, o Alexandre me incentivou muito. Como que eles estão, esses alunos? Eles estão querendo sair para fora do país, eles têm noção da importância, mas também do quanto você precisa se preparar também para poder sair, planejar pelo menos, né? Como é que está isso aí? Rafael, assim, quando eu comecei o movimento lá na UBRA de criar o curso, de começar a dar minhas aulas de inglês, eu tive lá em torno de 50, 100 alunos, e assim, que se motivaram e realmente se esforçaram, foram uns 20 que foram, né? À medida que o pessoal percebe esse movimento de algumas pessoas, que nem o Alexandre citou aí, de alguns alunos que estão fazendo intercâmbio dentro do IF, os outros observam e falam assim, olha que bacana, aquele aluno, ele foi para os Estados Unidos, aí ele já começa a postar as fotos lá no Instagram, nós até brincamos, Alexandre, o trabalho tem pouca foto, mas passeando tem muita foto, né? A juventude, então o pessoal até brinca, mas você não trabalha aí nos Estados Unidos, não trabalho, mas eu vou postar serviço, postar passeando, né? Então, aí começa, aí depois que esse aluno forma, que o Alexandre falou, as empresas percebem que esses alunos têm essa experiência, têm esse inglês avançado, elas vêm atrás desses alunos. E às vezes esses alunos, eles saem empregados do IF goiano com um salário bom, e isso também já incentiva os outros. Então, eu acredito que esse movimento de começar a enviar alunos para fazer intercâmbio, ele tem que ocorrer. É importante. Pode ser um curso de extensão,
Eu conversei com o pessoal do CAEP, né, na pessoa da diretora. Falei para ela da dificuldade dos alunos enxergarem e estudarem o inglês e ter cursos disponíveis no mercado que sejam baratos, que sejam voltados para esse intercâmbio. Então, a Elce, que é a diretora Brasil, ela pegou essa ideia. Em agosto, ela vai estar lançando, porque o CAEP é a maior empresa de intercâmbio no Brasil, ela vai estar lançando uma ferramenta para não somente oferecer o intercâmbio para o aluno, mas também oferecer o curso, que seja um curso aí não muito caro e voltado para o intercâmbio. Porque hoje nós temos alguns cursos na internet que são muito disputados e não são tão baratos, acessíveis aos nossos alunos. Então, para o CAEP vai ser ótimo, para os nossos alunos vai ser ótimo. Eu sou recrutador também, né, da Universidade de Ohio, que é pelo programa TOP, então chama The Ohio Program. Esse programa ele tem a vantagem, por não ter intermediários, ser mais barato para os alunos fazerem intercâmbio. Então, aqueles alunos que tenham inglês intermediário, que estejam aí aptos a fazer uma entrevista, podem me procurar, tá, Rafael? Depois eu posso deixar o contato. Tem meu canal lá no YouTube também, né, Professor Jardel Pereira. Lá tem algumas palestras de intercâmbio que eu fiz com o pessoal de Rio Verde. Então, assista a palestra, lá tem meu contato, ou entra lá, escreva no canal, manda uma mensagem. Tem muitas possibilidades. Então, essa roda ela tem que começar a girar. E parabéns, professor Alexandre, você é sempre um incentivador, né, do intercâmbio. Inclusive, quando eu estava na UBRA, o professor Alexandre me chamou em Irutaí, né, para ministrar uma palestra lá para os alunos. Então, assim, muito bacana o trabalho que o Alexandre tem feito dentro do IF Goiano, pelo campus de Irutaí, incentivando os outros alunos a fazer o intercâmbio. Então, essa roda tem que virar. Eu abro um parênteses aqui, Rafael, na conversa, me permita, por gentileza, né, de quebrar o protocolo de bate e volta, que vocês, pessoal, do Campus Morrinho, né, alunos do Campus Morrinho, vocês têm uma excelente oportunidade de, entre aspas, experimentar uma oportunidade de intercâmbio. O IF Goiano, ele tem um programa institucional, né, Rafael? Vocês sabem, certamente o Jardel já ouviu falar, que é o PIPET, é o Programa de Incentivo à Participação de Eventos. Aqui em Urutaí, por exemplo, a gente chegou a mandar alunos para os Estados Unidos, para o México, né, para países da América Central e da Europa. Então, muitas vezes o aluno, Rafael, você vai concordar comigo e o Jardel e demais participantes, muitas vezes o aluno não está tão seguro. Ô, professor, eu acho que o meu inglês não está bom, está travado, o meu francês, o meu espanhol. Participa de um evento, sabe? Faz parte de um evento durante uma semana e etc. Isso no pré-pandemia, né? Aconteceu muito bem, mas certamente o diretor-geral do Campus Morrinhos, né, o Luciano Carlos, ele incentiva esse tipo de participação, né, de apoio à promoção, à participação dos alunos, Jardel, no PIPEC, né, com o programa nosso institucional, que dá direito a professores e estudantes. Então, o que a gente aconselha, né, pílulas de conselho, a gente aconselha que o aluno, Rafael, por exemplo, passa um tempo, uma temporada, uma semana, né, de um evento, experimenta morar fora, fuso horário diferente, né, língua diferente. Isso é uma excelente oportunidade para você ver, não, eu dou conta, ou eu tenho que aprimorar mais um pouco, né, independente se seja na Europa. A gente espera que essa pandemia passe de uma forma, né, em função da aceleração da vacinação, que passe rápido. Então, uma dica, né, Rafael, que a gente deixa para vocês é que vocês podem experimentar o PIPET, um programa do IF Goiano, que o Campus Morrinhos faz parte, tá? Para participar de eventos fora do país, inclusive, tá? E experimentar, vocês veem que é isso que vocês querem, então, assim, tem condições de vocês aprimorar o intercâmbio, né? Então, essa seria talvez uma sugestão aí, fugindo um pouco do protocolo, tá? Não tem protocolo, não, pode ficar à vontade, é bate-papo mesmo. Ô, professor Alexandre, mas eu tenho uma pergunta também relacionada ao que você está falando do cenário atual, né? Eu estava falando que, nesse momento, é um momento de a gente se preparar. Então, quando a gente falou sobre planejamento, estudar uma língua estrangeira, você acha que por conta dessas barreiras sanitárias, né, que a gente está vivenciando hoje, entre alguns países, né, e alguns surtos também de diferentes variantes, né,
que tem surgido. Por conta disso, você acha que é o momento mesmo de a gente se preparar para que a posteriori a gente possa vir a fazer intercâmbio? Boa pergunta, Rafael. É a terceira vez que eu falo boa pergunta, tá? Então, assim, você tá... Depois a gente vai ver de novo e contar quantas vezes. Bem, então, é muito pertinente, porque, por exemplo, as viagens para os Estados Unidos, elas são obrigatoriamente, né, desde o ano passado, elas devem exercer, o Jardel pode me ajudar também nessa informação, exercer uma quarentena no Chile ou no México. Então, assim, hoje não tem voos, né? Isso foi um dos últimos decretos do Donald Trump e se mantém, né, essa diretriz pelo novo presidente, o Biden. Então, a gente não tem voos diretos para os Estados Unidos, mas sim voos que precisa fazer algum determinado tipo de escala. O problema dessas escalas, na minha opinião, é que, assim, tendem a ser de uma semana a 2, né? Então encarece muito a questão da hospedagem. Então esse ano 2021, para a questão de intercâmbio, ela está muito engessada, tá? Por exemplo, a gente tem 2, 3 alunos na fila de intercâmbio para a Europa, mais especificamente para a França, e o governo francês e brasileiro, dentro dessas questões de embargo e etc., diplomático, para você ver, hoje eu recebi uma notícia aqui que os estudantes brasileiros que pleiteiam estudar na França poderão ir após a vacinação total, que para a gente aqui no Brasil é a segunda dose. Então, não necessariamente todos os tipos de vacinas são aceitados lá, tá? Geralmente as vacinas globais, tá? Então tem ainda essa questão de entrave. O turismo, seja para os Estados Unidos ou para a França, para a Europa, para a Ásia, eles tendem a abrir mais célere, né, mais rápido do que, por exemplo, vistos de estudantes, mas tem essas questões, esses pormenores que devem obedecer. Hoje, nesse exato momento, né, dia 19 de julho, não está relativamente tão barato você comprar uma passagem direto dos Estados Unidos, porque você tem que passar em alguns países autorizados a fazer quarentena, tá? Então, como você falou muito bem, a questão do preparo. Ah, sei lá, eu não estou com inglês tão suficiente, eu posso estudar mais um pouco, maratonar mais séries, estudar gramática, né, um francês necessariamente. Então, na minha opinião, 2021, Jardel, eu espero que concorde com o que eu estou afirmando, é um ano de preparo, tá? Porque, como eu havia falado, há muitas empresas de intercâmbio, né, como aqui que eu já falei, por exemplo, a Premium Farm Works, que elas estão recrutando alunos para 2022, tá? Então, tem essa questão da preparação. Se está difícil agora de ir, se está caro, por exemplo, então, assim, aguarda um pouco, se prepara melhor para você ter a oportunidade, tá? Bacana, Alexandre. Só reforçar um pouquinho. Nós temos, Rafael, em torno de 4 alunos que estão aprovados para intercâmbio pelo TOP e também pelo CAEP, que já tinham um host lá, fazenda definida, e que hoje eles estão aprovados, mas não conseguem viajar, justamente por esses problemas que o Alexandre disse. O visto J1, que é o visto utilizado para intercâmbio, ele está suspenso nas embaixadas americanas aqui no Brasil. Então, alguma visita, algum congresso, algum evento, desde que passando por essa quarentena que o professor Alexandre ele disse bem, o intercâmbio em si, por enquanto, para brasileiro, ele está suspenso, né? Deve ser mais um período curto aí, previsão é que nos próximos meses, com a vacinação avançando aqui no Brasil, o visto J1, ele seja liberado. Inclusive, outros países que já estão numa condição mais avançada de vacinação, já foi liberado pelo TOP e pelo CAEP os intercâmbios, né? Assim que começarem a ceder novamente o visto J1 nas embaixadas americanas no Brasil, eles começam. Nada impedem, né, que os alunos eles se inscrevam nesses programas. É sempre bom você, além de fazer sua inscrição, por exemplo, eu mandei o link lá no chat,
de 2 programas, né, que são do TOP e do CAEP, e enviei também meu e-mail. Se alguém tiver alguma dúvida, né, pode me perguntar lá por e-mail, que eu posso ajudar também. É importante essa preparação e também a aplicação. Todos os alunos que estão sendo aprovados, estão com um bom nível de inglês, eles já estão posicionados, já têm suas fazendas localizadas para poderem começar a trabalhar ano que vem. Uma coisa importante, Rafael, é que esses intercâmbios, eles são remunerados. Eles são remunerados por hora ou por mês, tá? Então, é bem bacana. Então, você recebe ali de 9 a 12 dólares por hora, um salário fixo por mês. Então, você consegue custear todos os gastos para a ida, para manutenção lá nos Estados Unidos, e você já, muitas das vezes, o pessoal volta, além do iPhone, né, um computador novo, o pessoal ainda volta com um dinheiro no bolso, né? Já que o dólar lá hoje está bem valorizado em relação ao real. Então, é uma experiência bacana, né? É importante que o Alexandre falou, aproveita esse momento para fazer, para estudar, para fazer a aplicação. Os hosts eles estão entrevistando, os programas eles estão entrevistando, e nesse momento, como as aplicações estão baixas, a chance de você já conseguir um host, já conseguir um local para você ir, assim que liberar os vistos J1, é muito grande, tá? E a gente vai conversando, eu já estou querendo fazer graduação de novo, e me inscrever já para poder participar de algum intercâmbio, fazer um estágio fora, um primeiro emprego fora, que a gente está falando de intercâmbio, mas é isso também, né? Ele funciona como um estágio, né? Às vezes como um primeiro emprego também, alguma coisa nesse sentido, né? Não é à toa que a gente está falando aqui na semana de estágio e emprego, sobre intercâmbio, né? E tem uma expressão que eu ouvi há muito tempo, que eu acho sempre muito didática para os meninos entenderem, né? É a gente perguntar assim, o que você tem na sua mochila, né? Então, quanto mais bagagem você tiver na sua mochila escolar, né, de aprendizado e tudo mais oportunidades você vai ter, né? Então, você ter um curso, um estágio, um primeiro emprego que você fez fora do país, isso não tem igual, né? É o que torna um profissional diferente, né? É algo que em uma seleção pode te colocar dentro da empresa e o seu colega não, né? Então a gente tem que aproveitar ao máximo. Nosso papo tá excelente, eu tô gostando demais, tanto é que eu já fiquei com vontade de fazer intercâmbio, né? E uma brincadeira, o pessoal falando sobre essa questão da língua, né? Tanto é que a gente perguntou e a gente tem que ter uma certa bagagem mesmo, né? Para a gente ir. Mas também a gente precisa ter muito medo, não, que você tendo uma certa bagagem, você tendo se dedicado, seja ao inglês, ao francês, ao espanhol, se você já tem alguma coisa, você chega lá, você consegue, né? Eu tinha dificuldade, aliás, eu tinha medo de não conseguir me comunicar em inglês, e eu achava que espanhol ia conseguir embromar, né? Eu não consegui embromar em espanhol, mas em inglês, porque eu tinha estudado, mas nem era tão profundamente eu consegui conversar. Então, me salvou foi o inglês, que eu achava que era péssimo, mas estava ótimo. E a gente aprende também, né? A gente vai interagindo, a gente vai aprendendo. Então, isso faz parte, pessoal. Não tenham medo, né? E o pessoal estava colocando isso no chat, interagindo, né? É que a gente não precisa ficar com tanto medo, a gente tem que se preparar, óbvio, né? Mas, se chegar lá, você vai aprender também muito, né? Então, isso é bacana demais. Professor Alexandre, quer acrescentar alguma coisa? Rafael, eu acredito que um recado pessoal para cada um de vocês, alunos do Campus Morrinhos ou que pretendem ingressar no Campus Morrinhos, é que não desistam dos seus sonhos. Vocês não são piores do que absolutamente ninguém. O aluno que tem a possibilidade de fazer um intercâmbio com aquele que não tem, na minha humilde opinião, a diferença é a atitude. É buscar um novo, é um passo a mais, é sair da zona de conforto, tá? E o mercado de trabalho exige você sair rotineiramente da zona de conforto. Rafael, eu tenho certeza, se você precisar me falar qual foi, né, falar o exemplo, eu sei que você saiu da zona de conforto sua hoje. Jardel da mesma forma, tá? Então, assim, a zona de conforto tende a, uma vez que a gente quebra esse paradigma, sai de perto de parentes, de pais, do conforto que é habitual para a gente tende a entrar na zona de crescimento. A zona de crescimento, ela é diferente da zona de conforto, tá? Então, assim, buscar um novo idioma,
tá? Buscar se aprimorar, se aperfeiçoar, na minha opinião, esse é o passo que vai te levar mais à frente. E a gente havia discutido isso, né? As multinacionais, elas buscam profissionais globalizados. O cara que tem um segundo, um terceiro idioma para poder aperfeiçoar as suas características profissionais, tá? Então, não necessariamente você, aluno do Campus Morrinhos, não tem que necessariamente viver fora do país, né? Viver em outro estado. Você pode permanecer no estado de Goiás, por exemplo. Mas é importante você estar conectado, globalizado, né, com as tendências atuais do agro. Né? Então, isso a cada dia está se surgindo, né, Rafael, Jardel, outras características do agro, cada vez mais se profissionalizando. Então, é importante você sair da sua zona de conforto. Primeiramente, através de aprender um segundo idioma, além do português. E, necessariamente, você colher os benefícios de você se esforçar para fazer um programa de intercâmbio. Tá? Então, a grande ideia é essa: saia da sua zona de conforto para cair na sua zona de crescimento. Tá? Esse seria um recado que eu queria deixar para todos vocês. Bom demais. Professor Jardel? Bacana. Tá difícil falar depois do Alexandre, mas o recado que eu gostaria de dar aos alunos, Rafael, é que eles tenham certeza, né, que realmente o intercâmbio vai fazer diferença na vida profissional deles, na vida pessoal deles também. Eu lembro que nas empresas eu tive a oportunidade de trabalhar 8 anos numa empresa multinacional, na parte de gerência Brasil, de pesquisa. E eu lembro que uma coisa que a gente sempre fazia era recrutar profissionais. E eu lembro que na empresa sempre tinha aqueles funcionários com 10, 15, 20 anos de empresa, super dedicados, que eram os primeiros a chegarem, os últimos a saírem. E quando aparecia assim, uma vaga de supervisor, de gerência ou de direção na empresa, eles não eram chamados e eles chegavam para nós e falavam assim: poxa, Jardel, eu já estou aqui na empresa há 10 anos, você sabe como eu visto essa camisa aqui? E aí, na hora que tem a oportunidade, né, que você virou gerente, de eu ser supervisor, você faz uma entrevista e chama um cara lá da universidade que nunca trabalhou na empresa. E eu falava para ele, toda a revisão de metas, no final do ano, eu falava: você precisa estudar inglês. Você precisa estudar inglês. Por quê, Rafael? A atividade, se a pessoa tem dedicação, você ensina ela no dia a dia. Você ensina ela a avaliar um experimento, a montar um experimento, a coletar um dado, a fazer uma apresentação no PowerPoint. Você ensina, inclusive, aquela pessoa a apresentar. Agora, o inglês você não ensina. A pessoa trabalha o dia inteiro, chega às 7, 8 horas, já é casada e tem a família. Ele não tem tempo, muito tempo mais para dedicar ao inglês. E como que eu chamo a pessoa para ser supervisor gerente, se ela tem que reportar para mim no Brasil e para os Estados Unidos, lá para a pesquisadora nos Estados Unidos, se ele não fala inglês? Toda sexta-feira tinha uma reunião de 2 horas com a gerente de pesquisa nos Estados Unidos. Como que eu contrato uma pessoa que não tem o inglês para assumir aquela função? Então, quando eu falo para os alunos, quando o Alexandre fala para os alunos, prestem atenção, a maioria das vagas tem de emprego hoje em empresas, elas exigem o inglês. Se não for empresa, se você for montar seu negócio, meu irmão tem uma empresa, ele está importando metal da China. Então, ele está mandando e-mail, outro dia ele mandou vários e-mails para me revisar, comprando alumínio e comprando cobre da China, mandando para os chineses. Quando a gente foi montar a planta de pesquisa na região de Formosa, eu tive que visitar o mundo inteiro para conhecer as estruturas, porque nós estávamos investindo milhões e milhões, não podia errar. Conhecer as melhores estruturas de pesquisa no mundo inteiro para poder montar aqui no Brasil. 90% dos equipamentos eram importados. Então, você tinha que fazer todos os trâmites de importação junto com o administrativo. Então, assim, quando a empresa ela vai atrás do profissional que tem essa experiência de intercâmbio, ela está buscando uma pessoa que sabe se comunicar em inglês, que sabe escrever, que sabe responder um e-mail em inglês
e que esteja preparado para assumir aquela responsabilidade. A função, o experimento, a avaliação, a gente ensina lá na empresa, o inglês não. Então, aquele aluno que está terminando a agronomia, que está terminando o mestrado e o doutorado hoje, e que não tem inglês, pode saber que ele está lá no final da fila, e que ele está perdendo oportunidades de achar um bom emprego e, principalmente, de crescer dentro da empresa. Para você crescer dentro da empresa, um dos requisitos mais importantes é o inglês. Então, a gente está aí, né, Alexandre? Tá, o pessoal da extensão já mandou ali o contato também, pode procurar a extensão, tem o professor Alexandre, tem eu, o que precisar. Nós estamos aqui porque nós sabemos o quão é importante nós incentivarmos esses alunos, porque nós queremos nossos alunos nos postos mais altos, né, para abrir porta para aqueles outros alunos que estão formando terem as oportunidades que esses alunos tiveram. Então, fica o recado aí, busquem esse inglês, corram atrás, não percam tempo, aproveita a pandemia, aproveita o EAD, que o Alexandre disse, faça o inglês, faça o intercâmbio, tá? A oportunidade está aí para todos, mas vai exigir de vocês uma dedicação, mas vocês não vão se arrepender de forma alguma. Se vocês pudessem dormir com um recado hoje, façam inglês, façam intercâmbio, porque isso vai mudar a vida profissional de vocês, tá bom? Obrigado, Rafael. Bom ânimo e perseverança, né? Pode não ser fácil, mas também não é impossível, né? A gente tem que se dedicar. E quando a gente começa, a gente acha que é muito difícil, mas depois vai se tornando tão fácil, né? E a gente olha para trás e fala, nossa, mas aquilo era tão pequeno, né? Diante do que hoje eu já consigo fazer, né, e tal. Então, pessoal, se motivem. Antes de a gente se despedir, eu queria pedir para todo mundo que ainda está aqui, dá um like aqui no nosso vídeo, na nossa live, por favor, vamos movimentar esse canal aqui do YouTube. Quem ainda não fez a inscrição na segunda semana de estágio e emprego, se inscreva aí, ainda dá tempo, participe de todos os eventos. Hoje a gente começou falando sobre intercâmbio, mas amanhã tem mais atividades, quarta, quinta e sexta-feira, tem várias atividades para vocês, tá? Então, não percam nenhum dos dias, nenhuma das atividades também. Já coloquei o link aqui para vocês. E sigam a gente também nas redes sociais, Facebook, Instagram, entra no site do IF Goiano, lá no site da reitoria, no site central, né, você consegue ir para todos os campos, né, consegue ir para o campus de Urutaí, do professor Alexandre, para o campus de Cristalina, do professor Jardel, para Morrinhos também, mas também para todos os outros do IF Goiano, tá? Fica o convite para todo mundo, venham ser IF Goiano também, tá? O pessoal estava questionando sobre os cursos de graduação, né, mas a gente também tem os técnicos de nível médio, a gente tem especialização, mestrado e doutorado, pessoal, não percam. Além dos programas de intercâmbio também, das oportunidades que a gente tem aqui, né? E também os professores excelentes que estão aqui para poder orientar vocês, inclusive para poder fazer estágio fora do país. Então, vamos aproveitar esse momento, como o professor Alexandre falou para a gente, né? Aproveitar esse momento de recolhimento, né? Para a gente poder estudar, aprender um pouco de língua estrangeira e planejar também, quem sabe, a saída para fora do país para poder estudar, para fazer um estágio, talvez também para um primeiro emprego, alguma coisa assim, né? Professor Alexandre, foi um prazer te conhecer e a gente dialogar nessa noite de segunda-feira, né? Professor Jardel, também foi um prazer conhecer o senhor e estar aqui para a gente poder dialogar um pouquinho. Eu espero que os meninos se sintam mais motivados depois de ouvi-los, né? E os contatos ficaram aí todos no chat no chat mesmo do vídeo, né? Da nossa live aqui. Entrem em contato, pessoal, não desanimem não, tá? A professora Aline está por trás de tudo. Um nosso forte abraço aí para a professora Aline. E para todo mundo que está por trás, né? O professor Will aqui, o professor Luciano também, que esteve aí no comecinho da live com a gente. Um forte abraço para todo mundo. Professor Alexandre, mais uma vez, muitíssimo obrigado, em nome dos nossos alunos, aqui do campus Morrinhos, mas também em nome dos professores e demais servidores. Professor Jardel, também, muitíssimo obrigado por estar aqui com a gente, dedicar. A gente sabe que vocês, professores, estão, assim, suando a camiseta para dar conta do recado nesse trabalho remoto, né? E ainda sobra um tempinho para vir conversar com a gente sobre estágio, sobre intercâmbio, para poder motivar os meninos. Muitíssimo obrigado, viu? Obrigado, boa noite para todo mundo. Pessoal, deixem aí, então, o like para todo mundo, viu? Boa noite para todo mundo, obrigado.